Depoente, eu quero lamentar e lhe informar: o seu pai acaba de ser preso. Nós o convidamos, o convocamos aqui 2 vezes. Seu André Fidelis mandou o atestado dizendo que estava internado. Fugiu dessa CPMI. Se ele tivesse vindo prestar esclarecimento, talvez não fosse preso, mas hoje foi preso. E isso, para ele, significa, senhor Érico Fidelis, que a jornada de cadeia vai ser muito longa. E o seu André Fidelis está hoje na cadeia porque muito do que foi imputado a ele passa pelo senhor. Eu só sei que o seu pai acaba de ser preso pela Polícia Federal. Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos, que tenha conhecimento da qualidade de testemunha sob palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que for perguntado? Conforme a orientação da minha defesa, não afirmarei esse termo. Olha, eu já vi ladrão de todo jeito. Agora, deixa eu dizer, na minha vida de combate ao crime, agora ladrão para gostar de carro é quem roubou aposentado e pensionista. Olha, hoje esses carros foram apreendidos. Um Mustang e uma Cadillac. Agora, mesmo com o dinheiro roubado, os caras têm bom gosto, porque são 2 carros bonitos. É só para dizer essa particularidade. Passa aí. Outra coisa que a moçada gosta muito: dinheiro em espécie. Olha que coisa linda. Aposentado e pensionista, tá vendo esse dinheiro guardado aqui? É dinheiro de vocês. Isso aqui é uma pequena amostra para onde foi o dinheiro de vocês. Olha, eu não sei aonde foi. Eu só sei que foi na casa de algum corrupto. Aqui também. Agora a turma também se previne. Não confia muito no real, aí dólar. Aí gosta de dólar também. E outra coisa, cheio de munição. Por que essas desgraças não reagem à polícia? Senhor Eric, um dos maiores criminosos dessa estrutura bandida que se instalou no INSS e organizações criminosas, tem o tal do careca do INSS que está na papuda. E é um apelo que a gente faz todo dia: não deixe sozinho não, precisa levar os outros criminosos do INSS para fazer companhia. Esse elemento, ele é dono da ACA Consultoria, da Prospect e da ACDS Call Center. Cada uma dessas empresas tiveram um papel fundamental na fraude estruturada dentro e fora do INSS. Pergunta simples: o senhor recebeu por meio do seu escritório quase 7 milhões, mas o seu escritório recebeu da ACA Consultoria quase 900 mil reais. O senhor poderia dizer qual foi o serviço honesto que o senhor concedeu à ACA Consultoria? Excelência, a orientação da defesa é para não comentar fatos investigados, eu vou respeitar. Eu não sei o que é que o Brasil pensa disso. Dando a oportunidade para esclarecer que serviço profissional honesto foi esse. Vamos esquecer a ACA. Vamos para a ACDS Call Center, também do careca. Colocou quase 150 mil reais no seu escritório de advocacia. O senhor pode dizer qual foi esse serviço? Vou manter a resposta, Vossa Excelência. Tudo bem. Eu até me esqueci de perguntar: o Toélio, o senhor tem quantos anos? 34 anos. 34. A Prospect, também outra empresa do careca, colocou para o senhor, através do escritório de advocacia, 646 mil. O senhor pode dizer que serviço profissional foi esse prestado? Manterei a orientação, Vossa Excelência. Tudo bem.
Essas 3 empresas do Careca colocaram para ele mais de R$1,5 milhão de reais. Pô, ele não quer justificar, mas vamos pensar que foi serviço prestado. Aí vamos para outra etapa. E esse 1.800.000 que Careca passou para o senhor pessoa física, é fruto de quê? Excelência, vou manter a orientação da defesa. Então a gente chegou a um ponto que o filho do diretor de benefícios do INSS, até há pouco tempo, recebeu do principal membro da organização criminosa, só aqui, mais de R$3 milhões. Seu Eric, você quando entrou aqui, sinceramente, doeu meu coração ver você, um rapaz tão jovem, novo, envolvido nisso. Eu sempre fico realmente sensibilizada porque eu vejo como jovens se envolveram nesse crime horroroso. E acho que a exposição do relator foi muito clara que nos anos de 23, 24, você recebeu rios de dinheiro por meio das suas empresas, por meio da sua pessoa física. Então isso é fato, está ali. Eu não vou ficar também aqui repetindo o que já foi dito, mas uma coisa é fato. Você tem um pai que era diretor de benefício do INSS, que estava numa posição, você se beneficiou disso. Eu diria, inclusive, que os milhões e milhões que foram desviados, roubados, transferidos, ninguém sai de um auxílio emergencial em 21 e passa a ser milionário no ano seguinte. Isso não existe. Então, ou você já praticava crime, recebia auxílio sem precisar antes, ou você começou a fazer depois. Então, é bom que você esclareça isso. Então, eu vou fazer algumas perguntas que eu espero que você responda, apesar que a tua postura, a menos que ela mude agora, eu já sei qual é. Minha pergunta é, o senhor conhece o senhor Ricardo Bimbo? Não conheço. O senhor conhece o senhor João Muniz Leite? Excelência, não me recordo de conhecer. O senhor conhece o Lulinha, filho do Lula? O Fábio? Não me recordo de ter conhecido. Foi seu pai que te orientou a abrir o escritório de advocacia? Não, Excelência. Qual era o acordo que você tinha com o seu pai em relação aos clientes que começaram a chover no teu escritório, esses que repassaram milhões e milhões de reais? Excelência, sobre fatos investigados, eu seguirei a orientação da minha defesa. Você sabe explicar ou justificar por que depois que o seu pai saiu da diretoria do INSS, o dinheiro das empresas operadoras do sistema começaram a minguar nas suas empresas até sumir naquele final de ano? Excelência, manterei a orientação da minha defesa. Então, olha, seu presidente e seu relator, para mim é muito claro, nessa CPMI, todo mundo terceiriza o governo, né? O ciclano fez no governo A, o ciclano fez aquilo no governo B, depois as ACTs foram assinadas no governo C, o governo C afrouxou norma, mas todo mundo sabe aqui que a roubalheira ocorre há muito tempo. Mas tem uma coisa que qualquer narrativa aqui não apaga. São números objetivos, são duas coisas que são muito objetivos. Um é que os descontos aumentaram de uma maneira avassaladora no governo Lula. Isso é fato. 23 e 24, o governo Lula. Então, a narrativa pode ser a que for, o blá 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 pode ser o que for, mas nos anos de 23 e 24... isso aumentou drasticamente, triplicou, quadruplicou. E o outro que para mim é o pior de todos, é o número e o valor das propinas. Estamos falando aqui de propinoduto. O dinheiro que era recebido por funcionário público corrupto do INSS. Indo para sindicato e empresa operadora de sistema. Então isso para mim é muito claro. A gente recebeu aqui o Virgílio, que é procurador-geral do INSS, recebemos a esposa do Virgílio, todo mundo, e eles começaram a receber esse dinheiro nesse propinoduto. Quando? 23. Governo Lula, 15 milhões. Virgílio, ainda bem, preso.
A gente recebeu aqui o Alexandre Guimarães, que era ex-diretor de governança do INSS. A empresa começou a receber dos operadores do esquema em 23, governo Lula, 2 milhões de reais. Ele ainda não está preso, mas em breve estará. Hoje a gente está recebendo você, Eric, que é filho do André Fidelis, diretor de benefício do INSS, e o teu escritório a gente já viu, recebeu 6, 7, 10 milhões de reais das empresas operadoras do esquema, vindo dos sindicatos, a partir de 23, governo Lula, e o seu pai está preso. Então está todo mundo vendo, isso é claro para todo mundo. Então, é claro que o PT criou todo esse esquema de propina, mas o roubo, e turbinou esse roubo de aposentado. Então, esse roubo de INSS de aposentado existe há muito tempo, muitos falaram, é 2016, 2014. Agora, roubo institucionalizado, megalomaníaco de aposentado, fábrica de propina, é governo Lula, não tem discussão, número é claro, e podem falar o blá 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 que quiserem aqui. A gente sabe, o governo do PT conhece corrupção e já tem muita experiência em grandes corrupções. A Lava Jato, que foi enterrada, que o diga. E é por isso que eles blindam tanta gente, algumas empresas, para que o povo não veja a verdade com coisas óbvias. Agora, sim, para você, Eric, porque você ainda tem tempo. Respeita a tua vida, respeita a tua família, respeita os teus filhos, os teus futuros. Você tem filho? Tenho um filho. Respeita o teu filho, respeita. Sabe, faz alguma coisa para virar essa chave, virar essa história. E se você errou, vira essa chave, fale. Você não tem que pagar por erro do teu pai, você tem que pagar pelos teus. Então, se blindar é muito... não te dignifica. Proteger teu pai eu consigo entender. Agora, blindar bandido e todo mundo eu não consigo. Mas sobre esses pagamentos milionários do seu escritório de advocacia, é verdade que esses pagamentos não eram honorários, mas sim propina destinada ao seu pai? Excelência, conforme a orientação da defesa, não comentarei fatos sobre investigação. Eric Fidelis, além de você ser filho de André Fidelis, diretor de benefícios do INSS, suspeito de facilitar o roubo de bilhões dos aposentados, você também é um empreendedor de sucesso. Você está vinculado a 13 empresas. Muitas foram criadas recentemente para pulverizar esse dinheiro roubado. Vamos pegar a sua empresa individual, por exemplo. Você abriu um escritório em 2022, logo após a nomeação de seu pai. Porém, no site do seu escritório, fala que sua empresa atende desde 2018 e que o ramo forte é direito previdenciário. E em apenas 3 anos, com somente 13 mil de renda mensal declarada, você movimentou mais de 14 milhões. O seu sucesso é algo dentro da lei ou o seu escritório foi usado para prestar serviços, entre aspas, a entidades que foram beneficiadas pelo seu pai enquanto era diretor de benefício do INSS? Excelência, manterei a orientação da defesa técnica. Bem, a sua empresa nasceu e cresceu coincidentemente ao mesmo tempo que seu pai, André Fidelis, se tornou diretor de benefícios, suspeito de facilitar o roubo dos aposentados. Isso tudo é mera coincidência? Ou realmente a sua empresa foi criada para receber propinas das associações beneficiadas pelo seu pai? Excelência, vou continuar seguindo a orientação da defesa. Uma outra coisa que eu vi no site do seu escritório foi o Comprice. Eric, eu tenho certeza de que você não escreveu esse texto e nunca deve ter lido. Ele fala exatamente assim, entre aspas aqui: compromisso com a ética, com a transparência e a responsabilidade está presente em todas as nossas ações. Além disso, afirma que configura conflito de interesse qualquer situação em que interesses pessoais ou de terceiros possam influenciar direto ou indiretamente
a atuação profissional de integridade do escritório. Isso está escrito lá no teu escritório? Você já leu isso lá? Possivelmente, Excelência. Hein? Possivelmente, Excelência. Possivelmente. Não admito Mas já viu diretamente essa do frase em site. algum lugar? Não que eu me recorde. Você pode explicar o porquê atendeu as associações que seu pai estava ajudando a roubar dinheiro dos aposentados? Excelência, seguirei a orientação da defesa de não comentar fatos sob investigação. Bem, e não foi só sua empresa individual, não. Sua sociedade recebeu cerca de 2,66 milhões da ADS Soluções de Marketing, 535 mil da Inovar Assessoria e Consultoria. Essas empresas também são investigadas por desconto indevidos. Você pode dizer que serviços foram prestados para essas empresas? Excelência, manterei a orientação da defesa. Sei que é muito repetitivo para todos essa questão dos serviços que foram prestados. Já sabemos que não tinha serviço prestado de ninguém. O esquema era criar empresas fantasmas com familiares e laranjas, distribuir milhões para essas empresas e depois fazer a divisão dos lucros, do dinheiro que foi roubado dos aposentados, inclusive em forma de dividendos, como é o caso de Vossa Senhoria recebeu e foi declarado 11 milhões de distribuição de dividendos, ou distribuição de roubalheira dos aposentados. Olha, esse esquema é tão bem organizado e pensado. Imagine se essas mesmas mentes, os jovens como você, tivessem sido utilizados para fazer o bem e ajudar os aposentados a ganharem mais dinheiro ou ter uma vida melhor. Quantos aposentados do Brasil teriam Ferraris, Porsches, apartamento de luxo, relógio de luxo, joias? A mente perversa de vocês precisa ser estudadas. A sua, a do Igor, que são jovens, estão começando agora. É claro que não foram só essas empresas. Esse roubo tem sempre as mesmas ligações, sempre os mesmos nomes. Agora temos alguém que já apareceu várias vezes aqui nessa CPMI. Você recebeu 1,75 milhão da empresa Prospect Consultoria e da ACCA Consultoria. Ambas empresas ligadas ao famoso careca do INSS. Que coincidência. É sempre uma empresa de consultoria que não consegue comprovar que fez alguma coisa. Você consegue explicar essa ligação com o careca do INSS sem você parecer ainda mais culpado? Quem indicou você para ele? Como ele te achou? Será que ele pesquisou no Google? Escritório de Advocacia Fidelis. Será que foi isso? Vai que ele amava esse nome e tinha sonho de pagar milhões para esse nome maravilhoso. Como é que você conheceu o careca? Quem é que te indicou o careca? Excelência, manterei a orientação da defesa quanto a essa pergunta. Mas você conhece o careca? Manterei a orientação da defesa em relação a essa resposta. Não assistiu nem ele aqui, o depoimento dele? Só vou seguir a orientação da defesa Não, mas quanto a essa pergunta. dizer que assistiu ou não o depoimento não vai te comprometer em nada. Assistiu o depoimento do careca aqui? Não. Assisti em parte. Assistiu? Bem, outra coincidência para você não explicar. Por que a sua empresa, do nada, parou de fazer movimentações financeiras justamente a partir de junho de 2025? Foi por causa da investigação da Polícia Federal? Excelência, manterei a orientação da defesa. Ou esse negócio mega rentável passou por um problema financeiro por causa da economia do Brasil? O que aconteceu que vocês fecharam, parou de movimentar? Só tinha esses clientes? O escritório não fechou, continua funcionando. Continua funcionando? Continua faturando? Continua prestando serviço para o careca do INSS? Excelência, a respeito dos fatos sob investigação, não responderei. Presidente, é sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo método, é sempre a mesma lista de empresas, é sempre a mesma lista de nomes, é sempre as mesmas. Coincidência. Todas estão envolvidos, mas ninguém diz que roubou. O incrível caso do roubo sem culpados. E se eu fosse dizer o que realmente penso sobre esses criminosos que roubaram os aposentados, para não insultar ninguém, é melhor parar por aqui. Se ele reconhece alguém nessa imagem. Sim, meu pai, com certeza. Quem é o seu pai nessa imagem aqui, por favor?
De óculos com camisa branca. De óculos, camisa branca, então o seu pai é o André Paulo Fidelis. Correto. Correto afirmar que o seu pai, André Paulo Fidelis, foi diretor de benefícios, nomeado em fevereiro de 23 e saindo do cargo em julho de 2024? Correto. Perfeito. Esse homem ao lado do seu pai, de boné e camisa azul, o senhor sabe quem é? Eu sei que ele veio depor aqui recentemente. Então o senhor sabe quem é? Sei por causa do depoimento. Perfeito. É o Abraham Lincoln. Ele é presidente da CBPA. Essa imagem com esses dois personagens aqui aparentemente pode não dizer muita coisa, mas por trás dessa imagem tem muitas coisas que precisam ser esclarecidas nessa CPMI, como por exemplo a CBPA, a Confederação Brasileira da Pesca e Agricultura. A CBPA tem como vice-presidente o Edson Araújo, que hoje, deputado estadual, teve busca e apreensão na sua casa, que semana passada me ameaçou, todos aqui sabem, e nessa busca e apreensão, ao final dela, ele saiu com uma tornozeleira eletrônica. Isso demonstra que a justiça ela pode tardar, mas ela jamais falhará. A justiça precisa seguir regras, procedimentos, para não viciar o processo, por isso que demora. Mas quando ela chega para trazer a verdade. E é nesse sentido que aqui eu demonstro a Vossas Excelências. A CBPA, ela repassa, através desse gráfico, recursos para a empresa Prospect. Eu lhe pergunto, Eric, você conhece a empresa Prospect? Excelência, conforme a orientação da minha defesa... Não, a pergunta é sobre fatos públicos. Não estou pedindo para que você faça um juízo de valor. Você, como advogado, sabe que pode responder sim ou não. Se conhece, é fato público. A minha defesa me orientou sobre fatos investigados não me pronunciar, por isso eu vou respeitar. Perfeito. A empresa Prospect, que recebeu recurso da CBPA, é uma empresa que tem relação com você, com o seu escritório. Então você não pode confirmar que se conhece a CBPA, que conhece a Prospect. Sobre fatos investigados, perfeito, eu vou seguir a orientação. A CBPA repassa recursos para a empresa Prospect. E onde nós queremos chegar com isso? A empresa Prospect exatamente é a mesma empresa que, após receber recursos da CBPA, após a CBPA ter roubado dinheiro de aposentados por todo o Brasil, inclusive no meu estado, o estado do Maranhão, a empresa Prospect passa recurso para Eric Douglas Martins. Essa é a total conexão. Eu lhe faço uma pergunta, Eric. Onde está esse dinheiro? Você pode me informar onde está o dinheiro que saiu da conta dos aposentados, dos pensionistas, dos pescadores de todo o Brasil, inclusive do Maranhão, que foi para a CBPA, que foi para a conta do Edson Araújo, dos assessores do Edson na Assembleia Legislativa do Maranhão, que foi para a sua conta, porque está aqui a prova, isso é um RIF, quebra do sigilo bancário. É dinheiro saindo de toda essa organização e indo para a sua conta. Eu lhe pergunto, onde está esse dinheiro? Excelência, seguirei a orientação da minha defesa. Como eu sei que você não vai responder, insiste em responder, tendo a oportunidade de contraditar e ampla defesa, de se defender, você abre mão, não de me responder, mas você abre mão da sua defesa. Você não quer informar onde está o dinheiro? Eu lhe digo, o dinheiro está aqui, ó. A Polícia Federal hoje de manhã foi na casa do deputado estadual Edson Araújo e encontrou esse cofre cheio de dinheiro. Sabe de onde vem esse dinheiro? Dos aposentados, dos pensionistas, dos pescadores. Nós estamos tirando dinheiro dos cofres daqueles que se achavam inalcançáveis, daqueles covardes que se utilizam do seu mandato para tentar blindar os seus crimes. E aqui nós estamos mostrando que o crime não compensa, que ninguém está acima da lei, pode ser deputado, pode ser senador, pode ser o que for. A lei é dura, mas é lei e vai responder. Está aqui o dinheiro. Esse dinheiro nós vamos ter o prazer de devolver aos seus verdadeiros donos, os aposentados, os pensionistas, as pessoas com deficiência, aqueles que recebem BPC. Aqui está o dinheiro que foi roubado. E eu digo mais, um ponto que precisa ser sublinhado, que não há coincidência. O André Fidelis, diretor de benefícios, que é pai do Eric, ele assumiu, ele foi nomeado como diretor de benefícios no dia 15 de fevereiro de 23 e foi exonerado no dia 17 de julho de 24. Qual é a relação dessas datas? Porque a CBPA, empresa do Abraão, Associação do Abraão, associação que o Edson Araújo é vice-presidente, a CBPA começou a receber e realizar descontos de aposentados pensionistas exatamente no dia 20 de maio de 2023.
Ou seja, dia 20 de maio de 23, a CBPA começa a realizar descontos. No dia 15 de fevereiro de 23, ou seja, antes, quem assume a direção de benefícios que autoriza os descontos? André Fidelis, diretor de benefícios. Quando a CBPA deixa de realizar descontos? No dia 9 de maio de 24. E quando o André deixa de ser diretor de benefícios? No dia 17 de julho de 24. Ou seja, o André assume a direção de benefícios e libera a porteira para a CBPA roubar os aposentados e pensionistas. O André sai da direção de benefícios e a CBPA não consegue mais realizar descontos de aposentados, pensionistas e pessoas com deficiência. Mas claro do que isso, não tem como. É por isso que eu digo, sem ser até ofensivo, mas desculpem o rigor da minha fala, é a indignação do injustiçado, é a indignação de quem foi ameaçado, é a indignação de quem está vendo a sua esposa, o seu filho com preocupação, minha esposa com 8 meses de gestação. Isso não é qualquer um que aguenta, isso é um absurdo. Ao contrário do que a deputada Adriana, que eu entendo a palavra dela, não tenho pena de vir aqui, alguém cometeu crimes. Eu não tenho pena de ver nessas condições. Eu tenho pena, eu tenho preocupação com aqueles que foram roubados e não tiveram a chance de defender. Eu tenho preocupação com aqueles que lutam por justiça e não têm a paz de sobreviver. É por essa razão que aqui eu digo, senhor presidente, que não temos dúvidas. Só na sua conta, Eric, você que tem 34 anos, você não é um gênio, você não é um golden boy. Você é um advogado que deveria, assim como eu, estudar a lei e aplicar a lei, doa quem doer. Não utilizar a lei, as lacunas da lei, para tentar se beneficiar e prejudicar quem mais precisa. Na sua conta pessoal, caiu 6,33 milhões de reais. E o que é mais absurdo, porque você usou sua conta pessoal, você usou a conta do seu escritório e você usou até mesmo a conta da sua esposa. Eu lhe digo, Eric, você acha, como advogado, digamos que isso seja um caso concreto, você que está lá na universidade, estudando o curso de Direito, mas quando você faz uma pós-graduação, existem uns cases, o caso concreto a ser analisado, você como advogado, você como professor de Direito, você como jurista, diante de um caso concreto, você diria que esse personagem, ele é culpado ou ele é inocente? Excelência, manterei a orientação da minha defesa de não comentar fatos sobre investigação. Como jurista e advogado, vocês acreditam que quem cala consente? Não. Mas você acredita que quem cala perde a oportunidade de se defender, de esclarecer? Excelência, no momento oportuno, juntaremos toda a documentação necessária a comprovar a Esse regularidade. é um momento oportuno. Senhor presidente, nesses 2 minutos que me restam, eu quero dizer que nesses últimos dias, nessas últimas semanas, realmente não foram fáceis. Eu quero aqui nominalmente agradecer a toda a minha equipe, todo o meu time de gabinete, todos eles, poderia aqui citar o nome de cada um deles, mas eu queria muito especialmente citar o nome de 2 assessores que têm me auxiliado muito, na pessoa do Tiago Rios, na pessoa da Laura, na pessoa também do Pedro Paulo, Bárbara, o Léo, Alex, todos que atuam e têm me dado todo o suporte para que a gente possa estar aqui. Quero também registrar que essa CPMI ela precisa se fortalecer, ela precisa se unir, porque esse rombo, esse que é o maior escândalo, o escândalo mais brutal de corrupção, não é um rombo da direita, não é um rombo da esquerda. E a gente precisa ter a coragem de cortar na própria carne. E se tiver que fazer como eu fiz, denunciar alguém que é do seu próprio partido, alguém que é do seu próprio estado, nós precisamos fazer, porque quem merece nossa atenção, quem merece nossa consideração, nossa preocupação, são aqueles que mais precisam, que nos deram um poder, que é transitório e temporário para cuidar das pessoas. O poder, ele é para servir às pessoas, o interesse público jamais para nos beneficiar. E é por isso que eu concluo falando do meu orgulho de ter votado contra a PEC da blindagem. Nós não podemos aceitar que o mandato seja utilizado como escudo. Tem pessoas que ganham eleições e pensam apenas em se beneficiar e beneficiar os seus. Nós estamos aqui para servir às pessoas. Portanto, essas são as minhas considerações e deixo aqui o meu registro de repúdio a esse silêncio que quer muito mais esconder do que se defender. Eu tenho aqui a relação dos 10 mandados de prisão que estão sendo cumpridos em todo o país pela Polícia Federal. O senhor Vinícius Ramos da Cruz, presidente do Instituto Terra e Trabalho ligado à Conafer. Procurador Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Neto, a informação é de que tentou evadir, mas foi preso pela Polícia Federal na fuga. A senhora Thaisa Hoffmann Jonasson,
que esteve conosco aqui, disse que aqui era um ambiente hostil. Né? Ela, ao que parece, a informação que temos é que cumprirá a pena em casa por estar com a criança em amamentação. O senhor Alessandro Antônio Stefanuto, ex-presidente do INSS. Mandado de prisão contra o senhor Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente do CONAFER, não foi localizado em casa. O senhor André Paulo Fidelis, preso. O senhor Tiago Abraão Ferreira Lopes, preso. O senhor Antônio Carlos Camilo já estava detido e agora tem mais um mandado de prisão contra ele. O senhor Samuel Crisóstomo de Bonfim Júnior, preso, operador financeiro do CONAFER. E o senhor Cícero Marcelino de Souza Santos, que também esteve nessa comissão, também está preso, segundo as informações. E temos mandados em 15 estados de busca e apreensão. Se dependesse dos parlamentares do PT, com exceção do senador Contarato, que a gente é justo, que é do PT, só ele assinou a CPMI, só ele. Se dependesse do resto, presidente e deputado Alfredo Gaspar não tinha CPMI. Se dependesse de ministros indicados por outros governos, ministro do STF, eu não sei, porque eu não quero ser leviano, se estariam agindo como o brilhante ministro André Mendonça está agindo. Sem se apressar, porque se ele fosse um ministro apressado, deputado Alfredo Gaspar, ele tinha prendido toda essa raça, essa quadrilha de ladrão já no primeiro dia, mas não fez isso não. A casa está caindo aos poucos. Busca e apreensão. Eu não sei se tem alguém aqui com esse, espero que não. Mas o atual presidente do Porto de Santos, do governo do descondenado, Pomini, busca e apreensão na casa. Olha só, esse cidadão parece que tem ligado. Parece, eu não sei. Eu estou só falando aqui, estou no parlamento, estou amparado pelo artigo 53. Acho que quem vai ter que dar explicação é o ministro Márcio França. Porque lá em Santos parece ter negociações, dinheiro de campanha para 2022. Ó, o rolo é grande. Aí, nós vamos ver, parece inclusive que esse cidadão que sofreu busca e apreensão está em viagem, espero que não seja verdade, com o presidente do Republicano, Marco Pereira. O pessoal do Republicano aí tem que começar a colocar a barba de molho, porque a gente não entende como é que estão essas ligações. Espero que não. Além do PT não assinar a CPMI, eles vêm aqui com a cara de pau, ficar lá falando, nós temos que punir, nós estamos devolvendo o dinheiro dos aposentados roubando. Nós o caramba! Quem está devolvendo o dinheiro dos aposentados somos nós, os brasileiros, que estão pagando pelo roubo e agora para devolver. O PT não devolve nada, não. O PT quer posar de bonzinho, não tem nada de bonzinho. É roubo duas vezes. A primeira quando roubam e a segunda quando devolvem com o dinheiro dos impostos brasileiros. A gente tem que falar a verdade. Querer aqui ficar posando de bonzinho, e eu vou concluir. Eu aqui não sou daquele que só acusa o PT. Tem roubo no INSS há vários governos, mas quem sempre profissionaliza a corrupção no Brasil é o PT. Na gestão deles agora do governo Bolsonaro, relator Alfredo Gaspar, aumentou em 4, 5, 6 vezes a roubalheira. Não sei quantas vezes. É tantas vezes, é tanto milhão, que o PT cansou de roubar milhão. Agora é só bilhão. A casa caiu.